Então, bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez aqui estamos para meditar a palavra do Senhor, do Evangelho, que nos é oferecida a cada dia. E hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de março, estamos nos aproximando da grande semana, a Semana Santa, que vamos iniciar no próximo domingo. E, portanto, o Evangelho já nos coloca nessa perspectiva, de que Jesus está se encaminhando para a sua grande oferta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoai, ó Deus, nós os pedimos, as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho se encontra em João, capítulo 10, do versículo 31 ao versículo 42. E é bom situar este texto que nós temos hoje no capítulo completo, capítulo 10, que inicia justamente Jesus afirmando que é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e as ovelhas que o Pai confiou a Jesus, o bom pastor, ele não vai perdê-las. E isso irrita aqueles que escutam Jesus porque não acreditam nele. E aí tentam de todo jeito encontrar motivos para acusá-lo, e não simplesmente uma acusação, mas uma denúncia que vai acabar justamente com a sua condenação à morte e morte de cruz. Então aqui o Evangelho de hoje inicia dizendo que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, isto é, eles mesmos queriam já sentenciá-lo. Eles mesmos estavam já fazendo o julgamento, porque apedrejar alguém, na verdade, é condená-lo à morte, ou ameaçá-lo de forma muito perigosa. Nós ouvimos um pouco antes, no capítulo 8, que queriam fazer isso com aquela mulher que foi apanhada em adultério. Então queriam apedrejá-la, porque consideravam que ela tinha cometido um pecado muito grave. Então, se eles agora querem apedrejar Jesus, é porque estão considerando também Jesus um grande pecador. E qual é a acusação do pecado de Jesus? É que ele está se fazendo passar por Deus. Porque sendo apenas um homem, tu dizes ou te fazes Deus. Então, vamos dizer, este é o pecado que esse grupo quer acusar Jesus. Vejam que coisa tão contraditória, Aquilo que é a natureza de Jesus, ele é Deus, como nós ouvimos ontem, na festa da Anunciação, o anjo dizendo, aquele que vai nascer é filho do Altíssimo, então ele é Deus. Ouvimos outro dia o próprio Jesus dizendo, eu sou. Então, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim e sabereis que eu sou, que é a expressão para indicar o nome de Deus. Então, é por isso que eles querem apedrejar Jesus, porque o consideram um blasfemador, um grande pecador. E qual é o pecado? Querer ser considerado Deus. Tu te fazes Deus. E Jesus, até certo ponto, provocou esse grupo perguntando, mas vocês querem me apedrejar? Por quê? Porque eu mostrei muitas boas obras, e por qual delas me quereis apedrejar? Quando nós lemos o Evangelho de São João, a primeira parte, que nós chamamos o livro dos sinais, e logo as obras de Jesus, nós vamos encontrar 7 sinais que Jesus realizou. Os sinóticos geralmente chamam milagres, mas o Evangelho de João prefere utilizar essa palavra sinal, porque aponta para uma realidade diferente. E, portanto, quando Jesus realiza esses 7 sinais, Jesus está realizando 7 boas obras. E por que são boas obras? Porque a finalidade é despertar a fé, e a fé é a condição para receber a salvação, porque a fé é a adesão a Jesus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e aquele que enviaste. E, portanto, essas obras que Jesus realiza, se não forem acolhidas pela fé, são interpretadas como
uma ação de Jesus contraditória, né? Porque quando querem acusar Jesus para matá-lo, porque, como já dissemos, consideram-no como um malfeitor, um pecador e um grande pecador. Aí Jesus recorda já algo conhecido pelos próprios judeus, uma citação indireta do Salmo 82, versículo 6, quando Jesus diz: mas acaso não está escrito na vossa lei? Claro que é um texto sapiencial, não é da Torá. Vós sois deuses. Claro que isso aqui é uma expressão metafórica. No Salmo, quando se diz isso, é para indicar os príncipes e os juízes, né, porque eles tinham a competência de fazer os julgamentos, e se eles fazem o julgamento é porque eles estão ali fazendo o papel de Deus, né, porque só Deus pode julgar. Então vejam como essa palavra de Jesus é muito oportuna, porque eles estão julgando. E vejam que eles acusam Jesus, né, de se fazer Deus, mas na verdade quem está se fazendo de Deus é eles mesmos. Por quê? Porque eles estão julgando e já com uma sentença de condenação para fazer Jesus morrer. Então essa citação indireta, né, que Jesus faz, né, já da Escritura do Antigo Testamento, é para dizer: vocês que estão me julgando, vocês que estão me condenando, então vocês é que querem ser Deus. Então vejam essa contradição, né, nessa cena. Jesus é acusado de algo que, na verdade, quem está fazendo são os seus acusadores. Isso, até do ponto de vista psicológico, se compreende em muitas situações aquilo que se chama de projeção. Então, quando você acusa uma pessoa injustamente, certamente você está projetando nela aquilo que você está repreendendo nela, mas que está presente em você. E, portanto, é justamente essa cena, né, do Evangelho de hoje. Jesus é acusado injustamente, porque na verdade ele é Deus, mas é acusado injustamente de querer ser Deus por aqueles que estão querendo ser Deus, porque estão julgando e estão condenando Jesus. E Jesus insiste que faz aquilo que o Pai lhe confia. Se eu não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Então, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então vejam essa insistência de Jesus para, de fato, revelar quem é Ele. Ele não se faz de Deus, Ele não quer se fazer de Deus, Ele é Deus. E, portanto, sem acolher na fé esta verdade, nós não podemos seguir a Jesus, não podemos ser seus discípulos. E por isso há a necessidade da verdadeira conversão, e a conversão é aceitar, acolher, reconhecer esta verdade. Jesus é o Filho de Deus. E por isso que Ele é o nosso Salvador. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, Ele não poderia realizar a obra da salvação. Ele poderia ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da salvação. Ele podia até indicar qual é o caminho da salvação, mas Ele não seria Salvador. Portanto, esta é a grande diferença. Por isso que o cristão, aquele que anuncia, motivado pela sua fé, a salvação é a salvação em Jesus Cristo. Por isso, o seu sacrifício, a sua entrega, a sua doação, a sua morte na cruz e a sua vitória com a sua ressurreição. Então, peçamos ao Senhor esta graça de acolhermos esta verdade da nossa fé. Infelizmente, há muitos cristãos que ainda não têm essa clareza de quem é Jesus. Apenas ficam naquilo que a gente diria, como simpatizantes de Jesus, do Evangelho, mas nem sempre aderem ao Evangelho e à pessoa de Jesus, que isso só acontece se nós acreditarmos que Ele é o Filho de Deus, não ficarmos apenas na superficialidade. Então, que o Senhor nos conceda esta graça e que, de fato, a semana que estamos para iniciar, a grande semana, nos ajude a crescer sempre mais nessa adesão de fé a Jesus e ao seu Evangelho, para que a nossa vida também seja
em sintonia com a vida de Jesus, um testemunho desse grande amor de Deus por todos nós. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.